explica, me ensina, me diz o que é feminina. Não é no cabelo, no dengo, no olhar. É ser menina por todo lugar. Então me ilumina, me diz como é que termina. Termina na hora de recomeçar. Dobra uma esquina no mesmo lugar. Costura o fio da vida só pra poder cortar. Depois se larga no mundo pra nunca mais voltar. Oh mãe, me explica, me ensina, me diz o que é feminina. Não é no cabelo, no dengo, no olhar. É ser menina por todo lugar. Muita alegria, então, que o nosso segundo seminário de Saberes do Feminino, que neste ano de 2020 traz o subtítulo Saúde, Diversidade e Lutas no Tempo, no contexto da pandemia, recebe a maravilhosa, sem palavras para descrever o quanto eu admiro, de Arley Viana, do INESC, que veio aqui nos brindar com seu conhecimento, com sua vivência, com a sua força. Então, é isso. Passando a palavra, então, para a querida de Arley. Aí eu vou fechar meu áudio, porque senão vai ficar pipocando as campainhas do pessoal querendo entrar aqui na nossa sala. É isso. Boa noite. Consegue me ouvir bem? Eu imagino que sim. Primeiro, agradecer o convite da Pilar. É sempre uma honra mesmo, um espaço de muita aprendizagem, assim, e de aprendizados. Pedir licença para chegar aí na casa de vocês, para a gente prosear um pouquinho, trocar umas ideias, se fortalecer em tempos tão difíceis. Pedir que vocês tomem água, que está muito calor, então vamos tomar água, vamos hidratar, vamos cuidar. Quando eu recebi o convite, primeiro eu fiquei muito honrada, assim, depois me deu um nervoso, porque falar sobre os nossos saberes, as nossas vivências, que na verdade são as nossas escrevivências, né? A gente vai sabendo porque vai vivendo e vai aprendendo e vai sendo tecido por esse momento. E aí, sobretudo, o momento que a gente vive, o cenário político que o Brasil enfrenta, a maneira como as políticas sociais estão sendo geridas, né? Quem está com a responsabilidade de gerir esses recursos, como isso nos afeta. E aí dizer que, do meu lugar de fala, de existência no mundo, a maneira como eu sinto o mundo, nesse momento, nessa minha encarnação, é de uma mulher preta, então essa narrativa vem desse lugar. Eu falo com vocês aqui do meu ninho, da cidade estrutural, então é por aí que a gente vai conversando, assim. Compreender que, no momento que a gente lida com tamanha desorganização, porque uma coisa é passarmos por uma crise como essa, uma crise sanitária mundial, num país onde direitos estão garantidos, onde as mulheres são protegidas e são reconhecidas como humanas, independente da cor, do credo, da religião, do CEP onde mora e do grau de escolaridade. Isso seria já um desafio. Passar por tudo isso num país onde a gente vê o acréscimo e a legitimidade, assim, né? O fortalecimento do machismo que vem com suas garras, assim, o tempo todo tentando silenciar, matar, exterminar mulheres, é uma outra situação. E aí, se essas mulheres são periféricas e se essas mulheres são negras, aí o desafio, ele é quase insuportável. Então, falar dessa luta, é impossível a gente começar essa reflexão sem a gente lembrar da nossa mana, nossa irmã, nossa companheira, Mirtes, que teve o seu filho, né, que seu filho fez uma passagem de uma maneira muito violenta, num contexto como esse. Pensar que em tempos de pandemia, onde a orientação era que se a gente ficasse em casa, se cuidasse, né, prevenisse e cuidasse da saúde dos nossos, milhares de nós não podem ficar em casa. E nesse caso, essa uma não pôde ficar em casa, não teve com quem deixar o seu e foi servir uma outra. E aí a gente compreende desses lugares estruturantes, assim, que vai violentando esse grupo, essas mulheres, que vai silenciando e que vai criando condições de morte para elas, assim. É impossível a gente falar também desse contexto, do momento que a gente vive, sem lembrar também o caso
da criança de 10 anos que passou por todo aquele constrangimento e as pessoas se sentindo legitimadas pela sua fé, indo de encontro, aliás, de forma negativa, né, contra a lei e se achando muito validado, assim. É esse feminino onde todo mundo parece que tem o direito de decidir e as decisões não são para a vida, né? As decisões são para silenciamento, para a morte, as decisões são para anular essas vozes, para silenciá-las e, se possível, né, ocultá-las de todo o processo. Então, fico muito feliz de espaços como esse, de ver vários rostinhos femininos aqui, da gente poder criar esse nosso espaço de troca e se fortalecer e se cuidar em contextos tão temerosos, assim. Falar dessa luta das mulheres é também reconhecer que existem tantas outras mulheres que não conseguem acessar espaços como esse. Então, a gente também está num espaço de privilégio, mas que a gente use esse privilégio, esse lugar, e traga a reflexão daquelas outras que não podem. Que seja por acesso mesmo à internet, ou por acesso à escolaridade, ou das condições em que vivem, ou do tempo mesmo para poder se aprofundar em temas assim, elas não conseguem participar, nem sabem que existem reflexões assim, que existem pessoas considerando isso. Então, dizer que a luta das mulheres, nesse contexto, ela exige de nós uma esperança combativa nesse processo, e reafirma e nos mostra o quanto que a gente precisa firmar o pé para não voltar atrás, porque nunca se ouviu e nunca se viu de uma maneira tão forte a gente ter um Estado pensado de uma forma muito machista, muito autoritária, muito sexista e muito racista. E isso tem um impacto muito grande na vida das mulheres, sobretudo as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres quilombolas, as mulheres de comunidades ciganas. Então, todas essas mulheres que no dia a dia são colocadas para escanteio, assim. Mas, em situação como essa, são elas as que não pararam nenhum minuto de trabalhar. São elas também que tiveram que lidar, estão tendo que lidar com a gerência de suas casas, dos seus filhos, tendo que criar condições para sobreviver a isso. Daqui, de onde eu falo com vocês, essa é uma cidade, é a cidade mais negra do DF, não sei se vocês sabem, e por ser a cidade mais negra, não de forma coincidente, mas de uma forma politicamente pensada, e uma herança que esse país precisa pagar, né, precisa pagar por isso, assim, essa também é a cidade mais pobre do DF. É a cidade que tem uma grande concentração de mulheres e crianças. E grande parte dessas mulheres são catadoras e são mulheres que trabalham na faxina, são mulheres que têm trabalhos, como diz a minha mãe, que não trabalham de carteira fechada, como minha mãe disse. Para mim foi ainda uma situação muito embaraçosa. Eu estou aqui, sentada na minha sala, falando com vocês, e eu tenho, desde março, eu estou trabalhando em casa. Mas essa não é a realidade das minhas tias, por exemplo. Essa não é a realidade da minha irmã. Não é a realidade da minha vizinha, de quem me cerca aqui. Elas são catadoras. Então, tiveram que voltar ao trabalho, recebendo bem menos, se expondo, porque a gente falou de todas as formas de prevenção, de cuidados, mas a gente não viu quaisquer orientação sobre como descartar o lixo. E aí, se você tem Covid, você está descartando o lixo da sua casa, como é que é? Na ponta tem alguém cartando. O lixo não desaparece, assim. E aí, essa pessoa, como é que ela fica? A gente não falou sobre isso, não se discutiu, não houve qualquer orientação nesse sentido. É também bastante conflituoso, assim, para mim, porque eu trabalho no INESC, para quem não conhece, o INESC é uma instituição que tem 41 anos, e a gente atua na promoção e defesa dos direitos humanos, a partir da análise do orçamento público, né, tendo em vista as lentes dos direitos humanos, tentando garantir, criando análises e dados que façam com que a sociedade civil tenha essas informações e se organize para pautar isso. É muito curioso quando você observa que, bom, então, somos nós, as mulheres, que contribuímos e muito, mais do que o restante.
e, sobretudo, as mulheres negras, que contribuem com esse bolo do orçamento. E no momento como a gente vive agora, em que seria o caso de pensar todas essas políticas, os recursos públicos para garantir a vida dessas pessoas com qualidade, essas escolhas políticas não são feitas. Então, são esses corpos que estão produzindo esse recurso não chega para eles, ou se chega, vai chegar de uma forma violenta, aí é a presença policial, é o encarceramento, é a morte dessas mulheres. A gente percebe que estamos seguindo a mesma lógica da escravidão, assim, a gente segue com esse mesmo processo, e observar o acréscimo também da violência doméstica. O que é você vivenciar uma quarentena como essa, em casa, um pedido, uma ordem, uma sugestão de que você fique em casa para se cuidar, mas em casa é o lugar menos seguro que você conhece, porque está lá o seu agressor, a pessoa que está sempre te violentando. E que não há um compromisso e uma responsabilidade do Estado sério em combater essa violência. Para além da negativa, né, das poucas ações e investimentos públicos para a gente enfrentar esse mal, a gente observa também a organização de grupos e as narrativas de alguns segmentos, né, ditos espirituais, evangélicos, legitimando isso e silenciando essas mulheres. Então, a luta das mulheres nesse contexto é um pouco mais difícil por tudo que a gente está vivenciando. São elas também as que vão acolher os demais em situação de luto. São elas que vão chorar no banheiro para depois sair e dar um abraço em alguém ou cuidar de alguém. São elas que vão providenciar isso, são elas que estão criando narrativas, formas de passar por esse momento com as suas crianças de uma forma mais lúdica. São elas que não têm esse tempo, esse cuidado, assim, de simplesmente ser e poder olhar um pouquinho para si, porque estão correndo atrás, estão buscando coisas. São elas que vão descobrir onde é que estão distribuindo cestas, são elas que vão descobrir que tipo de benefício vai vir, é elas que estão tendo que lidar com o atraso do Bolsa Família, com a redução do Bolsa Família, com a redução da renda básica, é elas que estão tendo que administrar, tendo que lidar com o preço do arroz nesse absurdo todo, são elas. Então, independente do título que tem, do salário que recebe, as mulheres estão à frente desse processo, tentando gerir e manter dentro dos seus lares, e no seu dia a dia, e no seu trabalho, a despeito de tudo isso, se colocando na rua, tentando garantir o seu espaço de fala, de construção, de humanidade, e citar o seu espaço consigo mesmo, né? De descobrir as suas verdades, de poder ter um espaço de falar das suas dores, de poder ter um tempo de desacelerar, que a gente sabe que quem está trabalhando em casa deve ter percebido isso, que desde que a gente entrou na pandemia, a gente tem trabalhado bem mais. A gente tem tido que criar respostas, formas alternativas muito mais. A gente está num processo acelerado, e a vida está aqui acontecendo. Por fim, assim, concluindo e abrindo para ouvir vocês também, que eu gostaria muito de saber como que isso chega, a nossa luta enquanto mulheres, e aí, de novo, quem está falando com vocês é uma mulher preta, não tem como eu falar de outro lugar, não dá mesmo, a minha experiência no mundo é assim, ela é uma luta constante. Toda vez que a gente passa por algum desafio, somos nós que vamos sentir isso de um lugar mais profundo e somos nós que vamos ser mais impactadas num primeiro momento. Observar a maneira como se constrói as decisões políticas nesse país e observar o Ministério das Mulheres que hoje nós temos com a ministra, que vocês sabem muito bem quem é, fazendo a gestão desses recursos. E o pouco cuidado com relação à vida das mulheres, e sobretudo o enfrentamento à violência doméstica, e sobretudo a garantia de recursos, de condições para que essas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, que precisam lidar com a falta mesmo, né, com o desemprego, com a falta de comida em casa, com acesso à água. Aqui na Estrutural a gente vivencia isso. A gente está no meio de uma pandemia e às vezes não tem água. A comunidade de Santa Luzia,
uma comunidade grande, com um grande percentual de mulheres, inclusive mulheres que se organizam e estão cuidando dos filhos das outras, para que essas outras possam catar. E elas têm um desafio de, nesse cuidado, ter que se organizar para conseguir água, e às vezes não tem. Então, reconhecer que esse machismo, que às vezes parece algo não pensado, mas que o tempo todo é pensado, o patriarcado está aí, não é à toa, ele não se estenderia por tanto tempo se não houvesse bases muito sólidas assim, mas é observar também o movimento das mulheres nesse período. Sei de muitos grupos de mulheres que têm se organizado para conversar, para trocar dicas de leituras, de filmes, de vídeos, de coisas assim, na perspectiva mesmo de cuidar da saúde mental, na perspectiva de dizer, estamos aqui, a gente está sem se ver, mas estamos juntas. Esse é um grupo muito solidário, e talvez por isso seja tão ameaçador a participação e a presença das mulheres em espaço de poder. Por esse olhar e por essa sensação de coletividade, e por essa percepção de que a vida só pode ser de uma forma coletiva. Se não for assim, ela não será. É só observar o que a gente vivencia hoje com a situação da Covid. Isso nos traz a reflexão de que, nossa, então, estamos todo mundo no mesmo barco, né? De repente, esse vírus aí, ele não vai fazer acepção de pessoas, ele não vai escolher a cor da pessoa ou coisa do tipo. Ele está atacando e está ameaçando todo mundo. De repente, a humanidade, independente de seu perfil, da sua classe econômica, da sua raça, do seu gênero, se viu ameaçada por uma coisa em comum. Então, alguns gestos de solidariedade foram acontecendo nesse processo. Contudo, a gente também observa aqui no DF, dos casos que a gente teve de Covid da região central e dos casos que a gente teve nas regiões periféricas, o maior número de óbito relacionado ao número de pessoas e ao número de pessoas contaminadas foram nas periferias, por falta de recurso público, de investimento em políticas de saúde a essa população. Então, são as mulheres que estão à frente disso, que estão à frente desses movimentos, que estão buscando trazer essa esperança combativa. E aí eu não falo de uma esperança de sentar e ver a vida passar e vamos lá. Eu falo de uma esperança que se organiza e que cria formas, métodos para a gente seguir respirando e a gente seguir aprendendo, crescendo e se cuidando. Da gente manter esse espírito de comunidade, de coletividade, mesmo em tempo de isolamentos. Da gente criar espaços de cuidar da nossa saúde mental, de cuidar das informações que nos chegam, de cuidar de como de como a gente vivencia esses dias, de como a gente passa por esse período. Não é uma luta que a necessidade seja vamos vencer hoje e ponto. É uma luta que vamos viver esse dia e vamos semear uma possibilidade para um novo amanhã. E aí, um novo amanhã inclusivo, que respeite e que valide esses corpos e que reconheça a potência, a sabedoria que também nos habita, né, que nasce de nós, e que olhe e que respalde as mulheres nesses espaços de poder e na construção dessas novas narrativas e desses saberes, assim. Dominar espaços como esse, produzir, ler, escrever, é extremamente importante. Quando a gente faz isso por todas as mulheres que vieram antes de nós e que lutaram para que a gente estivesse aqui. E a gente garante que as mulheres que virão depois de nós encontrem um passo a mais dado, assim. Então, não é só por nós, é por quem veio antes, é por quem está aqui e é por quem virá depois de nós. Acho que é isso. Muito bonito, muito forte, muito potente. E abriu aí uma série de eixos para a gente debater, né? Então, aqui, enquanto você falava, alguns comentários foram sendo feitos. Primeiro, eu acho que é importante frisar que o nosso evento, ele é totalmente solidário à Mirtes, que nós entendemos como mulheres e como pesquisadoras que estamos à frente da comissão, que o Brasil não será para ninguém
se não houver justiça social, e isso inclui justiça para Miguel, tá? Não sei se todo mundo está lembrado qual foi o caso da criança que foi deixada à própria sorte, do bebê, né? Que é um bebê de 5 anos, é um bebezinho, que foi deixado à própria sorte pela patroa da mãe dele, né? Então, quando a gente pensa nisso, eu não consigo, eu me emociono toda vez que eu lembro de todos esses casos, e eu não consigo lidar de forma muito racional com isso, porque toca muito fundo numa sensação de impotência muito grande e do quanto ainda falta lutar, né? Bom, vamos tocar adiante. Aí teve algumas coisinhas de áudio. Aí houve uma fala aqui que todas as mulheres estão contribuindo com o orçamento familiar. De fato, né, você tem os dados de cabeça que eu acho que quanto por cento das casas são geridas por mulheres como renda principal? Você lembra? É quase 60%, é uma coisa assim muito grande. Essa faixa. Muito grande. E desses 60%, quando a gente vai fazendo o extrato social, quanto menos dinheiro, quanto mais pobres, mais empobrecidas, melhor dizendo, as famílias, mais o protagonismo das mulheres que estão na base da pirâmide e que são as que mais pagam imposto no Brasil. Não sei se vocês sabem disso, que se você pega todo o espectro da população brasileira, quem mais paga imposto no Brasil são mulheres empobrecidas, historicamente empobrecidas, e que na sua enorme maioria são mulheres negras. Então, quem sustenta de fato o Brasil são as mulheres negras. Isso é estatístico. Depois eu posso fazer os cardzinhos para ir compartilhando com vocês, porque eu acho que essa informação acaba não circulando tanto. Depois houve uma fala sobre violência doméstica, né, que seria fácil, ou bastaria denunciar para sair de um contexto de violência doméstica. Eu até me posicionei aqui, porque é um tema caro para mim. Enfim, e foi mais ou menos isso. Muitas falas de parabéns, de agradecimento, de gratidão pela sua fala. E aí eu queria ver se alguém quer falar, abrir o microfone, já que a Jane foi tão generosa com a gente de querer nos ouvir também. Segundos de silêncio. Bom, se você quiser, então, pegar o gancho dessas duas questões sobre orçamento, né, que é a sua área central, né, e depois sobre violência, talvez a gente possa depois ir colhendo mais reflexões aqui. Ok. Eu posso depois também enviar os dados com relação ao orçamento pilar para auxiliar. Eu deveria ter preparado alguma coisa, peço desculpas. Não, imagina. O Robson pediu para você falar. Robson é o nosso diretor-geral do nosso campus. Ele pediu para você depois falar um pouco mais sobre o trabalho que é desenvolvido pelo INESC, pela instituição em que você atua. Ok. Então eu vou pelo gancho do Robson e aí eu chego nas outras provocações. O INESC é uma instituição, uma ONG, não governamental, tem 41 anos. A gente tem um site, tem Instagram, Facebook, vale a pena conhecer. Inclusive, tem um balanço publicado esse ano, foi em abril, chama-se O Brasil com Baixa Imunidade. Ele faz uma análise do orçamento público de 2019, e está uma linguagem bem simples, bem tranquila, e vem trazendo diferentes áreas de atuação. O INESC atua com crianças e adolescentes e juventude, fazendo formação em direitos humanos e orçamento público, também com comunidades indígenas, com os povos indígenas e comunidades quilombolas, e também tem uma forte frente de atuação no direito socioambiental, na luta, né, enfim, pelo direito socioambiental. Ele é bem diverso, enfim, é multifacetado, várias frentes, mas todas elas terminam com esse eixo do orçamento público. É olhar para esse orçamento e ver de que maneira ele está sendo pensado, quais são as escolhas políticas que o governo faz, considerando esses grupos.
A gente também faz formação, né, com educação popular, tentando facilitar essa compreensão do orçamento e levar essa discussão para mais outros espaços. A gente entende que não dá para fazer essa disputa sem a participação popular. Também entende que é uma linguagem um pouco complexa, então o nosso exercício é tentar facilitar isso e fazer com que todas as pessoas compreendam e entendam quais são as escolhas que são feitas lá. Porque não basta você ir votar numa pessoa e pronto, você precisa acompanhar. E aí o orçamento público é uma disputa o tempo todo. Quem está ali está representando um grupo, um segmento, e aí a gente precisa se organizar para fazer essa disputa. Hoje, na atualidade, nos dias que a gente vive, a gente vê muito forte a presença de algumas bancadas que estão ali elaborando projetos, ou outras vezes se negando a aprovar uns e aprovando aquilo de bom, o que lhes agrada. Assim. Não vivenciaríamos tudo que a gente está vivenciando com a situação no Pantanal e todo esse enfrentamento, e, enfim, aos povos indígenas, se a gente não tivesse representações desses segmentos e desses grupos no Congresso. Então, como a Pilar bem colocou, num momento como esse, em que a gente está na pandemia e que a ideia é que a gente fique em casa, então estamos em casa, a gente está consumindo em casa, estamos consumindo mais. Mas em todos os sentidos. É só observar. Uma mulher que está periférica, trabalha aqui na estrutural, que tem 4 filhos, e que trabalha, por exemplo, num galpão. Esses 4 filhos, que frequentaria a escola, e que beberia água na escola, e que comeria na escola, agora ele faz tudo isso. O copinho de água que ele bebia na escola, agora ele bebe em casa. Isso significa que a conta de água dela vai vir mais cara. A merenda que ele tinha na escola, ele não tem mais. Então, é mais uma refeição em casa. E essa senhora está sem trabalhar, ou ela está trabalhando e recebendo menos. Ao mesmo passo, se só estamos em casa, a gente não está consumindo outras coisas, a gente não está frequentando outros lugares, até porque esse grupo raramente faria isso, então a gente está consumindo, e é só isso, e estamos consumindo mais. Grande parte do recurso que a gente tem no orçamento público vem do consumo. A gente paga e a gente contribui com tudo que a gente compra. Como o salário dessas mulheres é bem menor, né, essas mulheres negras e as mulheres periféricas, então grande parte da renda dela é destinada ao consumo. E é isso que justifica, que faz com que essas mulheres contribuem muito mais com os impostos. Só que na hora de dividir isso e de dizer para onde vai esse recurso, ele não volta para elas. Significa dizer que a minha mãe, a minha avó, por exemplo, contribuíram muito, demais, para que a Universidade de Brasília funcionasse e para que ela funcione. Eu não pude frequentar essa universidade, porque eu tinha que trabalhar e tive que me dar os meus pulos por aqui. E tantos outros, e meus primos também não. Essas mulheres negras são elas que vão estar bancando tudo isso. E a pessoa se forma, quando se forma, um cara que estudou medicina 6 meses, depois ficou mais 2 anos lá, enfim, ele vem para a periferia e aí ele não quer tocar na mulher preta porque ele tem medinho, porque ele tem nojinho, porque ele é racista. E ele não entende, ou faz vista grossa para isso, de que quem pagou, financiou os estudos dele, em grande parte, na grande maioria, foram as mulheres negras. Então, saber compreender isso muda todo o nosso olhar para o sistema e faz com que a gente valide ainda mais a nossa crítica de que a gente precisa fazer um enfrentamento para hoje, para agora, as desigualdades sociais. Entendendo que essas desigualdades sociais afetam muito mais as mulheres. E se afetam as mulheres, algo assim que caminha junto vai afetar também a infância. Porque, no geral, essas mulheres têm ali a sua vida, enfim, né, nesse espaço de cuidar e de prover a infância de alguém. Recentemente, a Oxfam também fez um estudo muito interessante, que eu posso enviar depois para a Pilar e ela compartilhar com vocês, que era desse trabalho que as mulheres fazem, o trabalho do cuidado, e como isso não é remunerado, isso não é visto. É colocado como se, é a mulher, ela que vai cuidar. Ela que vai cuidar dos irmãos mais novos, ela que vai cuidar do avô, da avó, de alguém que está doente, se tem alguém internado no hospital, é ela quem vai.
E esses trabalhos, assim, eles não são remunerados. É uma herança mesmo desse pensamento machista de que isso, o cuidado tem que ser feminino. E pode até ser, mas ele é um trabalho. Então, a gente precisa receber por isso. Então, num momento como esse, em que a gente tem o preço das coisas aumentando sobre uma justificativa de que é também a questão da pandemia, porque as pessoas estavam em isolamento, mas não é bem isso. É muito mais uma lógica de mercado, uma especulação, tentando, inclusive, validar todo esse ciclo de exportação. É para gerar empobrecimento mesmo. Isso não é algo que vem por um acaso, não. É para gerar, inclusive, passar essa informação de medo e de escassez, para que a gente feche os olhos e, como disse aquele ministro, deixe a boiada passar. E aí a gente está vendo a boiada passando. Só que quando a boiada passa, na linha de frente dessa boiada estão as mulheres. Na barra da saia dessas mulheres estão as crianças e adolescentes. E, um passo a mais, as juventudes. E aí a galera que está na periferia. Entender que essa forma de pensar a política no país e de distribuir recursos vista e colocada desse lugar tem muito a ver com a falta de representatividade de mulheres nesses espaços. Porque as poucas que têm, ocupando esse espaço, elas precisam lidar o tempo todo com processos, né, que vêm para deslegitimar, desqualificar essas mulheres. E as que não enfrentam isso estão lá, mas por trás quem está decidindo é um outro grupo, estão defendendo outro interesse. É bizarro que quando a gente fala em políticas de igualdade e de equidade, as pessoas ainda se choquem. É muito absurdo observar as narrativas e aí lugares, né, que vão validando, e aí na periferia é muito forte a igreja pautando isso de que o feminismo ou a luta das mulheres é algo que não é de Deus, que não é divino, que é satânico, que é do diabo. É um absurdo isso. É um absurdo. Recentemente, saiu uma pesquisa em que dizia que grande parte das mulheres também que sofrem violência doméstica são as mulheres evangélicas. E aí, essas mulheres, elas vão até falar com alguém, elas podem até falar com alguém dentro da igreja, mas aí elas vão ouvir que é preciso orar para libertar aquele sujeito, porque aquilo, a coisa entra num outro lugar, e não é colocado como, é algo que precisa ser enfrentado, e a gente precisa de quê? De políticas públicas. O Estado precisa garantir esse lugar de direito e de proteção. Isso está na nossa Constituição. A gente precisa validar isso e ocupar esses espaços e disputar essas narrativas. E aí, eu falando isso, pode parecer que eu estou com implicância com a igreja evangélica ou coisa do tipo, mas longe de mim, assim, é uma caminhada que eu tive na minha vida há 25 anos, eu saúdo, honro, respeito demais. Mas é justamente por ter esse respeito que não dá para mim não oferecer a minha verdade e a minha construção e a minha vivência nesses espaços, assim. Reconhecer que é também esses lugares, nesse momento que a gente está vivendo, que têm oferecido ajuda e suporte, que essas igrejas, inclusive, fazem um papel do Estado até um certo momento, e que, inclusive, se aproveitam disso, os mais espertos, para traçar e viver, né, e pautar o seu plano político-pedagógico de ocupação. E aí eu não falo só ocupação de terreno, de chegar e construir uma igreja, não, mas, sobretudo, ocupação de mente. Porque se você cria uma narrativa de que está tudo certo, e tudo é provação, tudo é isso e aquele outro, no céu você vai andar na rua de ouro, você não está contribuindo para que as pessoas se organizem enquanto povo e reivindiquem os seus direitos. Você está silenciando esse grupo. Se você normaliza, né, e diz que tudo certo, todo mês um jovem que foi da igreja ser enterrado, ser morto ou coisa do tipo, tranquilo, a irmã apanha, chegar no culto que apanhou porque deu brecha para o diabo ou coisa assim, de novo, você está protegendo quem? Você está protegendo uma pessoa, o homem. E aí, quando você não protege a mulher, coincidentemente, você também não vai proteger a infância, como eu já disse antes.
Então, essas narrativas estão presentes em todos esses espaços e vão se caracterizando, criando raiz e criando outros espaços de violência, e para além das violências, de silenciamento. E o silenciamento, quando ele vem pautado na vida espiritual, na fé que a pessoa tem, é muito mais complicado você desconstruir esse pensamento. Nós não teríamos quem temos como presidente se a gente não tivesse essa raiz, né, essas sementes lançadas, assim. As pessoas falam, religião e política não se discute. Se discute, sim. Se discute, e se discute muito, porque é por essas duas coisas que esse país foi construído como foi. Foi por essas duas coisas que aqui chegaram e tentaram escravizar os donos dessa terra, as mulheres que primeiro pariram aqui nesse país, tentaram silenciar e escravizar e matar os seus. É também por essas duas coisas, religião e política, que parte de nós, dos nossos descendentes, foram tragos para cá, escravizados durante 300 anos e depois libertados, sem nenhum direito, sem nenhum respaldo algum, sem reconhecimento da sua humanidade e, sobretudo, as mulheres negras. É por esses dois motivos que a gente hoje vivencia o processo que a gente vivencia, a gente não consegue validar e reconhecer a humanidade do outro, a depender da cor de pele, da orientação sexual que ele tem, do credo que ele tem. Então, é preciso discutir. O que não se pode, ao meu ver, que não se deveria, que a gente já poderia ter dado um salto, e não está discutindo ainda hoje, é a humanidade do outro. A humanidade do homem, da mulher, da criança, do adolescente, do idoso, da idosa, do preto, do branco, do indígena, do quilombola, do cigano. Isso já era para estar garantido. A gente não precisaria, direito não deveria competir um com o outro. E aí, peço muito que vocês conheçam esse relatório, está bem simples de entender, porque quando a gente passa por um momento como esse, e que algumas informações vêm, não é preciso encarecer o arroz, sim. É preciso encarecer não sei o quê. Tudo isso são escolhas que são feitas. Ao mesmo tempo, essas escolhas, elas não são feitas na hora de, por exemplo, cobrar os impostos de grandes empresas, de grandes grupos empresários, eles são perdoados. Se você atrasar sua conta de água e luz, pedir perdão dessa dívida, você não vai ter. Mas converse lá com o dono da Avant, você vai descobrir que ele teve bilhões perdoados. Então, como a gente pode, num momento como esse, escolher beneficiar e enriquecer quem já está super rico e empobrecer as pessoas que estão tentando garantir a sobrevivência. E aí, isso pode soar muito estranho, mas é da maneira como leio e sinto e percebo o mundo. Ao meu ver, a gente habita esse planeta, e para mim ele só pode ser feminino, não tem outra forma dele ser. Para mim a Terra o nome já diz, a Terra, ela é feminina. E ela tem uma consciência, e ela tem uma generosidade absurda com todos que aqui nascem. E aí eu não falo só de seres humanos, eu também falo dos animais. Ela é inteligente o tempo todo. Ninguém nasceria aqui para vivenciar uma situação de fome ou de violência ou coisa do tipo. Não pela consciência desse planeta e pela regência que aqui tem. A pobreza, assim como as situações de violência, é uma invenção humana. A pobreza não é algo natural. É um grupo de pessoas que precisam, que acham que precisam ter muito e que aglomeram, e que aglomeram, e que aglomeram. E para aglomerar esses recursos, escravizam, desumanizam, matam, exterminam muitos outros grupos. Então, se nós criamos a pobreza, e criamos, e seguimos fomentando isso, nós também podemos resolver essa situação. Se a gente criou a discriminação e o preconceito, a violência, o feminicídio, o racismo, então é uma decisão nossa, enquanto humanidade, também romper com esse comportamento e com essa estrutura. Para mim, de Arlen,
essa situação que o mundo vivencia é também o momento da gente prestar atenção nessas coisas e dar esse salto. Não faz sentido a gente seguir criando pesquisas, artigos e tantas outras coisas lá fora se a gente não começar a olhar para dentro, assim. Se a gente não começar a simplificar as coisas, porque a vida também pede simplicidade, mas a vida pede conhecimento e sabedoria. Uma aula de história bem dada, e aí todo mundo descobriria que não tem condições de um partido, em 14 anos, afundar um país. Não um país que, historicamente, quase 540 ou 580 anos, não sei, vem com essa história que tem, historicamente, um processo de escravidão de 300 anos, mas que a gente sabe que o documento foi assinado. Isso não quer dizer que ela acabou. Assinaram o documento, ela não acabou. E aí você escraviza um grupo, você diz a esse grupo o seguinte: você agora não fala a sua língua, tudo sobre você está errado, você é feio, seu nariz é feio, sua fé é demoníaca, você não tem direito a nada, você vai só trabalhar. Você passa 300 anos ouvindo isso. Morre e nasce gente com essa narrativa. Depois, um belo dia, você diz que você está livre. Você não tem direito à terra, você não tem direito a um vintém, você não tem direito à casa, você não tem direito à água, você não tem direito à vida. Foi assim que foi feito. E aí surgem as comunidades periféricas. Aí matam e exterminam os nossos homens. Nós, mulheres pretas, precisamos seguir. A gente precisa seguir cuidando dos nossos. A gente precisa seguir cuidando do nosso povo, da nossa linhagem, da nossa história. E aí somos nós, essas mulheres pretas, que quando a ordem é para ficar em casa, não dá para ficar em casa com fome, né? Então a gente pega o nosso guri e a gente vai trabalhar na casa da patroa. A gente recebe a ordem para passear com um pet, com um cachorro. Pandemia. A gente vai passear com um cachorro. E a gente chega e um dos nossos fez a passagem, morreu com descuido. Então, assim, são Miftes, e aí eu trago o nome dela, essa mulher, a luta dela, em termos simples, está dizendo, estamos em pandemia, tem um vírus, aí matando todo mundo, a ordem é ficar em casa, mas eu preciso trazer o arroz e o feijão para dentro de casa, porque vou ficar em casa com a barriga vazia. Não dá. Então, as desigualdades sociais no Brasil, ela é fruto de escolhas políticas feitas há muito tempo. E essas mesmas escolhas, elas seguem sendo feitas até agora. O movimento de mulheres, e não só de mulheres negras, mas o movimento de mulheres se levanta e se organiza para dizer que basta disso. As mulheres se organizam para ocupar esses espaços e para trazer essa percepção de que é preciso uma política, um olhar humano. Assim. Dizer, e eu recebi um card recentemente de que eu não sou feminista, eu sou feminina. Eu falei, glória a Deus, né? Que bom! Louva a Deus pela sua vida. Mas aí, tipo, olha só, você hoje está escrevendo aqui no Facebook porque um grupo de mulheres se organizou para que nós, mulheres, tivéssemos direito à escrita, tá bom? Você está estudando, né? Então, isso aí é fruto da luta das mulheres. Você tem um celular, isso significa que você tem dinheiro, que você está trabalhando. E o dinheiro é seu. Isso também é fruto da luta das mulheres, sabia? Queria te dizer. E eu recentemente vi fotos suas, inclusive usando uma calça jeans. Acredite, as mulheres tiveram que lutar para usar uma calça. Então, assim, as pessoas vão pegando as coisas e vão se colocando, mas não observa a história. Observar a história é libertador. É libertador para quem quer ter a consciência da sua humanidade e da humanidade do outro. Porque é impossível fazer essa observação histórica de como as coisas se construíram nesse país e no mundo e seguir com atitudes racistas, machistas, sexistas e homofóbicas. A história, ela vem trazendo o tempo todo espelhos para que a gente reflita e que consiga mudar o nosso percurso. Entender que a violência,
A violência que a gente comete com o outro é também uma semente que a gente deixa para futuras gerações. Então, é mudar. O racismo que a gente não quer visitar e que a gente não quer tirar de dentro da gente precisa morrer, porque senão a gente está dizendo que o mundo deve continuar assim, que essas escolhas devem continuar assim. Quando a gente observa uma atitude machista e a gente silencia, a gente está concordando. A gente precisa ter coragem para isso. Se hoje eu estou aqui falando com vocês, uma mulher preta de 35 anos, recém-completados, e aí com um computador que não sei mexer direito, numa casa aqui com um cachorro seguindo a minha vida, isso só foi possível graças à luta das mulheres. Porque há bem pouco tempo atrás, nós, mulheres, não tínhamos esse direito de falar em público, de escrever, de trabalhar, de conseguir ter recursos, de conseguir se movimentar, de ter uma conta bancária, de ter um documento seu, de poder votar, de poder expressar a sua opinião. Se essa não é uma luta interessante para nós, enquanto humanidade, eu não sei que luta será. Uau! É muito forte, eu não... a sua fala já consegue articular de uma maneira muito acessível, potente, precisa, um enorme conjunto de aspectos de uma realidade que a gente compartilha, que muitas vezes a gente não para prestar atenção no que a gente está vivenciando, né? Eu vou puxar aqui algumas outras perguntas. Queria, antes de eu puxar as perguntas do chat, perguntar se alguém quer abrir o microfone e falar, para a gente também se conhecer enquanto comunidade do Instituto. Não? Se alguém quiser, é só falar. Pilar, quero falar e já abre, tá? Pode falar, Vitória. Primeiramente, queria parabenizar a Diarley. Muito bom. Tudo que ela falou, concordo também com tudo. Também tenho vivido essa dificuldade, nessa pandemia, né? De ter que trabalhar no presencial alguns dias na semana e ter que enfrentar esse dilema de lidar com essa pandemia da melhor forma possível, né? Tomando todas as medidas possíveis para não pegar esse vírus, né? Usando máscara, álcool em gel e tudo, mas eu tenho muita dificuldade ainda, porque quando eu faço uso do transporte público, isso, de certa forma, me deixa em mais risco, né? Porque, querendo ou não, o transporte público, ele é mais abafado, mais fechado. Então, ele é mais arriscado, né, para pegar o vírus. Mas, infelizmente, eu não estou tendo outra opção a não ser fazer o uso do transporte público para poder estar no meu estágio, pelo menos uma vez na semana, que é a exigência do meu estágio. E aí eu sempre fico muito tensa quando eu chego em casa. Então, aí eu sempre tomo banho, tiro a roupa, coloco para lavar, mas eu sempre fico tensa, angustiada, porque eu moro com uma pessoa que é do grupo de risco, né? Então eu fico com muito receio de passar para essa pessoa, né? Então, sempre essa angústia, essa dificuldade. E aí depois, até para dar conta das minhas atividades aqui em casa, eu tenho dificuldade porque eu fico nervosa, fico preocupada se eu peguei o vírus, se eu não peguei, como é que tá, se eu... Sabe? Muito difícil tudo isso, toda essa situação. E é mais isso. Viver com medo, né, Vitória? Pesado, muito pesado. Quem mais gostaria de falar? Fazer uso da voz. Bom, enquanto vocês vão tomando fôlego para falar, que eu sei que hoje está bem quente, bem seco, eu vou puxar aqui do chat
A Fabiana Pereira chamou atenção, pegando o gancho do que você falou sobre o arroz, que houve uma fala da ministra da Agricultura, de que a carne sempre esteve muito barata e que finalmente o pessoal estava ganhando dinheiro. Então, que tá certo, tem que aumentar o preço mesmo, e a população que, né, coma outra coisa. Aí, tem muitas falas, então eu acho que a gente podia, o Robson também puxou 2 perguntas, mas ele tá aqui? O Robson, ele já saiu? Que aí, se ele não estiver aqui, eu vou deixar a pergunta dele para o final, para ver se dá tempo para contemplar mais as pessoas que ainda estão aqui no debate, tá? No diálogo aqui com a gente. Que não é um debate, né? A gente não está se debatendo, a gente está trocando ideia, conversando, é roda, né? Bom, houve muitas falas sobre a questão da violência contra as mulheres e de como que, se é possível sair disso sem uma rede de apoio, se essa rede de apoio existe, se é só uma questão de querer da mulher, né? E teve muitas falas refletindo sobre a questão do debate sobre religião, essa religião física, e não sobre religiosidade, tá, gente? Eu acho que é importante a gente marcar isso. Todas as críticas que se fazem no âmbito acadêmico não são feitas em relação à religiosidade de cada um, ao sentimento de cada um, e cada uma, mas em relação ao que as estruturas humanas, que são as religiões, fazem com a humanidade. Teve uma pessoa aqui que passou aqui o chat, eu só li, mas eu não lembro agora o nome, que falou que o verdadeiro evangelho, ele é amor, né? Alguma coisa nesse sentido, que ele é contra qualquer forma de violência. Mas se a gente para pensar na Santa Igreja Católica, Apostólica Romana, quantas guerras, quanta morte, quanta violência, quanto sofrimento foi justificado usando o nome de Deus em vão, né? Porque fala que não pode usar o nome de Deus em vão, e quem mais acaba usando o nome de Deus em vão são essas instituições. Então a gente não está falando, gente, de religiosidade, de como a gente se sente, tá? De como a gente entende o mundo no mais íntimo nosso. A gente tá falando dessas instituições, tá bom? Então eu acho que foram 2 exemplos, 2 eixos aqui dos comentários, se alguém mais tiver... E falaram também sobre a questão do feminismo como um eixo de luta, né? E aí algumas pessoas falaram, mas assim, se você foca só o feminino agora, você está, como é que fala? Excluindo os homens, né? Então, eu acho que foram esses 3 eixos. A questão do... Vocês estão me ouvindo? Que travou para mim. Beleza. Então, a questão do feminismo, a questão da religião, né? Da religião como instituição, e desses aspectos econômicos, né? E da violência contra as mulheres. Foram 4 eixos, na verdade. Então, se você quiser falar um pouco sobre eles, aprofundar um pouco as suas reflexões... Sobre o feminismo, quando se fala sobre o feminismo, está excluindo os homens. Vou tentar desenhar. É a mesma coisa de quando a gente fala... É parecido, não é a mesma coisa, mas enfim. Quando a gente fala de racismo, de pessoas pretas, a gente está sendo racista reversa com as pessoas brancas. A gente está falando de estrutura, né? De estrutura, de como a sociedade se organiza e de como ela legitima e de como ela reconhece um determinado grupo e como ela exclui outro grupo. Se eu perguntar aqui para os homens aqui presentes quais são as sensações de insegurança, se eles já tiveram medo de entrar no mercado sozinho, ou de ir no lava-jato sozinho, ou de levar o carro para consertar sozinho, ou coisas assim. Se já precisou trocar o gás e você ficou preocupado se ia vir um homem, um outro homem, ou se ia vir uma mulher trocar o seu gás, porque você está sozinho em casa. Muito provavelmente eles vão dizer que não, e de fato. Mas quem é mulher aqui
sabe do que eu estou falando. E sabe do que eu estou falando porque isso já é a cultura, a maneira como a gente foi educado, e os que cresceram ao nosso redor também foram educados assim. A ideia de que o homem é o cabeça e de que ele é quem vai dizer e que vai organizar, e de que ele é mais forte, e de que o corpo feminino está aí para servir, é uma ideia que adoece toda a humanidade. Uma casa segura para uma mulher é uma casa segura também para um homem, para uma criança, para um idoso, para um animal. Uma casa que não é segura para uma mulher não é segura para uma criança. Tampouco vai ser segura para um animal ou para uma pessoa de idade. Se uma mulher está em risco numa casa ali, então a gente está dizendo que toda aquela estrutura, toda aquela casa, todo aquele ambiente é inseguro, é um ambiente de violência. E aí dizer que eu, de Arley, pessoa, penso mesmo que os homens, antes de... Porque não se trata de dizer homens de um lado e mulheres do outro. Nenhuma mulher está pedindo aqui a cabeça dos homens ou coisa assim, não. A gente só está pedindo direito de existir, de ser em paz, de viver. É isso que a gente está falando. É um absurdo a gente ver e saber de notícias, e notícias muito próximas, que alguém que era o afeto de alguém, que era o amor de alguém, se sentiu no direito de tirar a vida daquela pessoa, e tudo certo. Isso é um absurdo. É um absurdo saber, e aí pode perguntar para as manas aqui, nós, mulheres, trabalhamos bem mais, a gente pode estudar, ter o título que for, a gente vai receber menos. Se a gente for preta, a gente vai receber menos ainda. Uai, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que a nossa capacidade intelectual é menor do que dos homens, que nos falta testículos para poder receber aquele salário ou desempenhar aquela função. Não é uma ameaça. Não é. Definitivamente não é uma ameaça. Mas é um convite para que a gente viva de uma forma plena, que a gente viva em harmonia. É um convite para a gente exterminar essas violências de gênero, inclusive. Então, não, a gente não está separando, até porque esse homem dito aí, ele também não vive sozinho, né? Sempre que a gente fala, a mulher não vai viver sozinha, não sei o quê. A gente sabe disso. A gente tanto sabe disso que a gente está tentando buscar e pautar formas e políticas, garantias de que a gente continue vivendo junto, mas vivendo e não morrendo. É isso que a gente quer. Isso não é querendo separar. A gente quer viver e viver junto, mas viver desse lugar de direito, dessa consciência. Essa é a luta das mulheres. Não é outra coisa. Não está buscando outra coisa. E aí também observar. Geralmente, quando a gente pauta essas coisas, as mulheres ficam buscando essas formas, depois elas mesmas reclamam porque é dupla jornada, porque aí tem que cuidar da casa. A mulher não tem que cuidar da casa, gente. Quem mora na casa tem que cuidar da casa, você não come? Você tem que cozinhar, você não suja, tem que lavar. Poxa, assim, o que é isso? O que a gente tem buscado e esperado e vibrado e pesquisado e escrito e ido à rua pedindo vamos construir uma comunidade, uma casa, uma relação, uma forma de viver em harmonia, respeitando. Eu respeito o seu masculino, respeite o meu feminino, pronto, acabou. É só isso. Eu não sou uma ameaça para um homem não pode ser uma ameaça para mim. Porque nós dois somos aqui seres humanos, certo? E aí, das igrejas, dizer, a Pilar bem colocou, quando a gente diz isso, eu realmente acho que toda pessoa precisa e deve se sentir no coração, ter o seu espaço de viver e de buscar, de nutrir a sua espiritualidade. Isso é importante. Nós temos um corpo, uma alma, um espírito, a gente tem isso e a gente precisa cuidar disso. O que não entra no meu coração e que eu não concordo, e aí números e pesquisas vão comprovar isso, a gente não pode jamais usar o nosso espaço de fé para oprimir outras pessoas. Foi lido um comentário de que o evangelho é amor, é mesmo. Eu fiz teologia. Se você for
vê lá o Jesus, o verdadeiro, que aparece em alguns trechos da Bíblia, porque nem ela também toda não está original, mas ok, esse Jesus, ele é o cara mais legal que tinha no mundo. Se ele viesse ao Brasil hoje, ele ia ter uma leve surtada, porque assim, o que está acontecendo? Ele foi o cara que disse assim, ó, não quero saber de comércio aqui na porta da casa, na igreja, na porta da casa do meu pai, não quero. Isso já derrubaria toda essa frente evangélica e católica que fica vendendo coisas e tudo mais para juntar dinheiro e pedindo. Jesus já falou, não. Ele andava com a galera que ninguém queria, sabe? O povo periférico, o povo pobre. Então, eram os amigos de Jesus, era com ele que ele andava. Não construiu um templo, não quis ficar, não. Ele ia para o meio do mato, no meio do deserto, acendia uma fogueira e ficava lá tranquilo, de boa, muito de boa. Então, assim, comunista, né? Um pensamento muito... alimentou a galera e chamava a galera para uma reflexão. Não criou textos difíceis de se compreender, ele contava histórias, ele falava por parábolas. Era vestido e dotado de simplicidade, e a sua relação era com o povo. No momento em que estavam ali, né, os judeus e Roma, a política, muito pautada na igreja, mas vamos colocar aí Roma representando o poder político, e, enfim, e os judeus ali representando a questão da religião, Jesus olhou para os dois, Roma política, os judeus aqui, os sacerdotes, a religião, eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para desenvolver a minha espiritualidade e para viver em união. Ele não seguiu nenhum nem outro, foi pelo caminho do meio. Então, assim, de novo, se a gente para e reflete sobre a história, mas observa ela, a gente não cai nessas ciladas e nessas formas de fazer e de atrair olhares e de criar medo e de justificar narrativas que, no fim, todas elas é para gerar pobreza, para gerar divisão entre as pessoas. Eu sou uma mulher e uma mulher preta, me relaciono com gente de todos, e é isso. E eu dou graças a Deus e às deusas e a todo mundo por essa experiência humana. É fato que nem em todos os lugares eu vou chegar e vou conseguir entrar e ser recebida desse lugar. Porque antes de eu falar, a pessoa já tem a informação de que eu sou preta. E antes de eu dizer qualquer coisa, ela vai é preta e a mulher. E o histórico sobre isso fala demais, não sabe o que está falando, ou coisas assim. Então, poder chegar nos espaços, poder sonhar sobre a sua própria vida, poder transitar sobre a cidade, poder viver sem o medo do outro, isso é o que a gente está buscando. Do espaço de religião e de espiritualidade, se eu posso deixar uma pequena reflexão sobre isso, a que eu deixo, para mim, no meu coração, não dá para buscar um Deus fora, externo, não dá para ficar acreditando no Jesus branco de olhos azuis e, ao mesmo tempo, ver, em nome desse Jesus, as pessoas se organizarem em bancadas e aprovarem leis e entrar para a Amazônia e derrubar tudo e matar os indígenas e botar fogo. Não dá para dizer. Não dá para, em nome de Jesus, a gente eleger uma pessoa e pedir, uma pessoa está pedindo a minha. Em nome de Jesus, que isso? Assim, não dá. Se é esse amor, e aí é esse lugar, esse espaço de amor real, que é como o ar que eu estou respirando aqui na minha casa, que você está respirando aí, que todos nós estamos respirando. Ele não está escolhendo se a Pilar vai respirar mais, porque a Pilar é a professora e, por isso, ela tem que ter direito mais a uma quantidade de ar do que um que é aluno. Ou não está dizendo que uma pessoa branca vai respirar mais que uma pessoa preta. Ele simplesmente é, e ele está acessível para todos. A ideia de amor deveria ser assim, a ideia de direitos deveria ser assim, a ideia de bem viver deveria ser assim. Ninguém deveria ser impedido de acessar um direito, e o direito à vida, simplesmente porque é uma mulher, ou porque é uma pessoa gay, ou porque é um indígena, ou porque é preto, ou enfim, ou porque é amarelo, ou coisa do tipo. É essa
consciência que esses movimentos, e sobretudo o movimento de mulheres nas suas diversas facetas, das mulheres do campo, das mulheres rurais, das mulheres indígenas, das mulheres negras, estão tentando trazer uma proposta de vida que seja para todos. Porque uma vida sozinha, ela não é uma vida. Uma vida que precisa exterminar a outra, tem algo errado aí. Porque o exercício da vida é viver e permitir a vida do outro. É para isso que a gente segue respirando e seguindo, né? E aprendendo, e lendo, estudando e buscando. Para essa contribuição, para esse grau de consciência, que não é tão difícil. Observe a natureza, é só observar. Para mim, uma manifestação real de Deus, a natureza. Não preciso ir longe. Não preciso estar aqui, presente, o tempo todo, de uma generosidade suprema. E se a gente se organiza para adquirir, para extrair, para minerar a terra, para tirar dela tudo que tem, e se para isso a gente precisa derramar o sangue das pessoas que são donos dessa terra, se para isso a gente precisa exterminar, matar, incendiar milhares de animais e está tudo certo, então o errado aqui é o nosso pensamento de comunidade e de existência e de humanidade. Penso, e dos diálogos que eu tenho com os grupos de mulheres que me chegam e com os textos que leio, que as mulheres entenderam essa mensagem, que é impossível seguir vivendo e construindo uma nova perspectiva de vida inclusiva se a gente não tiver esse olhar para o nosso meio. E aí o meio ambiente eu não digo só do Pantanal, da Amazônia, não. Eu digo do nosso meio mesmo, do que nos cerca, das narrativas que a gente valida, das mensagens que a gente compartilha, dos cards, das coisas que a gente curte, né? Tem coisa que a gente acha engraçado, mas a gente está sabendo que é racista, a gente está sabendo que é machista, tem música que a gente canta que a gente sabe que é machista, mas a gente vai cantar porque está, né, sucesso, modinha. Então, assim, se educar nesse processo, a mudança que a gente quer, a transformação real que a gente quer, começa aqui, começa agora e começa em nós, né? A partir de nós, a partir de mim, a partir de você. Eu não sei se eu fui escura o suficiente em trazer essa fala. Eu não vou, mesmo assim, pedir desculpas se houve algum incômodo com relação a essa questão da religião ou coisa assim. Mas eu preciso reafirmar que não é um ataque a qualquer denominação, mas é só um convite para que a gente exercite mesmo o nosso lugar no mundo, que é coletivo. Que a gente considere que o nosso espaço de vez, de voz e de fé seja um espaço que proporcione e que garanta a segurança e a vida de pessoas diferentes da gente. Que a gente consiga, de verdade, se organizar, e aí eu estou falando com graduandos aqui, né? Pessoas que estão aí chegando e vão contribuir, e muito, com esse processo, com o nosso país, com o mundo. E aí, o meu recado, o meu pedido o mundo é muito além do nosso umbigo, é muito além da nossa fé, é muito além da nossa crença. Ele é diverso em todos os sentidos. E é essa diversidade que fortalece e que nutre e que sustenta essas raízes e que compõe o nosso fazer e a nossa experiência humana aqui. As mulheres, quando elas se levantam e elas dizem isso, elas não estão disputando um espaço de poder para silenciar homens ou para oprimir os homens. Nenhum preto está querendo, entra para o movimento porque quer vir e escravizar pessoas brancas ou coisa assim, não. A gente não quer isso, porque a gente sabe os impactos que isso tem. O que a gente quer é construir um novo horizonte, um novo amanhã. A gente quer direitos, assim como outras pessoas têm. E aí não é privilégio, é direito. E, de novo, direitos não é para competir entre si. Direitos é para se fortalecer e nutrir e concordar um com o outro. E assim construir o que a gente idealiza de mundo ideal, do mundo para os nossos filhos ou para os filhos dos nossos filhos. E aí o mundo para os filhos dos nossos filhos precisa saber que os filhos dos filhos daqui estão sofrendo, sim, com ataques,
com queimadas, com morte, com expulsão da sua terra. Os filhos dos donos daqui estão sendo atacados o tempo todo. E a gente precisa se posicionar. E aí a gente precisa se posicionar e aí garantir a voz de quem pariu esse país. As mulheres indígenas, as mulheres negras, as mulheres brancas, as mulheres. Parou tudo. Mas os serviços essenciais, durante a pandemia, eles não puderam parar, certo? Quem foi que desenvolveu os serviços essenciais? Quem é que estava no posto abastecendo aí? Quem é que estava na padaria? Quem é que teve que limpar o hospital? Quem foi? Qual era a cor dessas pessoas? A grande maioria delas. Quem foi que teve que abrir as covas, gente? Então, tem um povo que, mesmo nesse processo, não pôde parar. E a grande maioria desse povo é pobre, vive em situação de empobrecimento, não que seja pobre, mas em situação de empobrecimento. O seu CEP é periférico, e a periferia é uma criação racista, e a grande maioria tem a cor de pele preta. Então, a humanidade dessas pessoas, o risco de morte não foi considerado para elas. Então, a humanidade delas não foi considerada, não é validada. É sobre isso que a gente está falando. É dessa luta que a gente está falando. É desse lugar que a nossa cabeça pensa, que o nosso coração pulsa e que a nossa boca fala. Incrível, né? Curadoria foi boa, né, pessoal? Chamar a Di para vir conversar com a gente. Eu conheci a Diarla, eu estava fazendo a minha tese, não foi, Diarla? E ela me ajudou pra caramba a escurecer as ideias. Então, faço aí uma reverência muito grande a tudo que eu aprendi contigo e com as outras mulheres da luta e de luta, que é a quem eu dediquei a minha tese, que fala sobre justamente organizações de mulheres, né, nas marchas de mulheres. Exatamente, são muito escurecedoras, muito bom. Então, pessoal, a gente ainda tem 10 minutinhos de troca aqui. Eu só queria pontuar uma coisa da fala da Vitória, não sei se ela ainda está aí, tá, né? Sobre o transporte. Entender também que o transporte público, que deveria ser público, mas que a gente paga, o nome é um pouco contraditório, né? Que a gente, honestamente, não precisaria pagar, porque já pagamos quando a empresa ganha a licitação. Mas, enfim, isso é um outro debate que a gente pode fazer. Essas escolhas, né? De novo, é uma escolha que se faz, assim, e de dizer quem é que pode ficar em casa, quem é que pode correr o risco, quem é que pode vivenciar essa situação mesmo de distanciamento, isolamento social, e quem não. É de criar condições. A gente, do Movimento Nossa Brasília, a gente também faz essa discussão sobre mobilidade urbana, e aí é sempre uma questão, porque a ideia é que os transportes públicos ele funcione muito mais para alimentar o mercado, para levar as pessoas para o trabalho, e não para acessar a cidade de um outro lugar. O transporte público não pensa a lógica das mulheres, são as mulheres as que mais fazem uso do transporte público. Até porque, se numa casa, ou numa periferia, enfim, se tem um carro, apesar da mulher fazer todos os rolês, levar a criança na escola, creche, hospital e não sei o que, na maioria das vezes o carro não fica com ela. Ela faz esse trajeto ou a pé, ou de bicicleta, ou no ônibus, enfim, é ela que vai fazer. Então, também é importante observar, ter essa atenção de que se é uma política e é um meio, né, enfim, que é usado por mulheres, por grande maioria das mulheres, a gente vivencia esse momento, então, por que não aumentar o número de ônibus disponível na frota, no trecho? Por que não ter esses cuidados, assim? Isso não vai acontecer para todo mundo. Em algumas outras regiões, está tendo uma fiscalização e um zelo maior. Mas, como muda a região, muda o CEP, muda quem é que mora e quem é que usa, então a lógica também vai mudar e vai inverter.
entender que esse transporte público, que se Deus quiser e as deusas, um dia há de ser público mesmo, ele precisa também responder e reagir ao que a gente está vivenciando. Se há um tempo de pandemia e é pedido distanciamento e só tem um único ônibus naquele horário, então não está contribuindo com isso. Então está indo contra a lei, então está violando direitos e está expondo as pessoas. A gente precisa ter esse olhar, sabe? Não dá para normalizar as coisas, não. E aí, de novo, é uma escolha, e é uma escolha política. E se é uma escolha política que violenta grupos, pessoas, a gente precisa se pronunciar com relação a isso. Eu queria aproveitar os momentos finais, antes de passar a palavra para a Diarra e fazer as considerações, né, finais dela, para explicar um pouquinho qual é a ideia desse simpósio, tá? O nosso evento, ele é uma construção que não é de agora. Como a Diarra falou, eu só posso ser professora, mulher, dona do meu nariz, mãe, uma mãe que, para além de ser mãe, pode ser tantas outras coisas, porque houve mulheres antes de mim que lutaram para que eu estivesse aqui. E não só nesse sentido ancestral, muito antigo, das mulheres que lutaram pelo voto universal, das mulheres indígenas, que eu tenho, a minha origem é indígena, que lutaram no movimento campesino, no movimento indígena. Não só essas mulheres, né, que são a raiz, mas as mulheres do próprio Instituto Federal de Brasília, do próprio Campo São Sebastião. Então, eu reverencio as mulheres que chegaram antes de mim ao Campo São Sebastião e que foram plantando sementinhas justamente de como a escola, de como a universidade, de como, o que a gente chama, né, de curso superior, de como a academia, de como o instituto poderia, de fato, contribuir para a superação das desigualdades sociais e das desigualdades de gênero. Então, é óbvio que todos queremos ser iguais, mas a igualdade ela não é um dado. É lógico que todos nós queremos paz, mas a paz ela não está dada, né? Tem o próprio Rapa que fala, né, paz sem voz não é paz, é medo. Então, se a gente não discute esses assuntos, por mais que eles sejam difíceis, a gente não contribui para que, de fato, a gente tenha uma realidade justa, igual, em que a gente tenha dignidade para ser, nada mais do que isso, né? Que a gente possa ser na nossa plenitude. Então, eu faço uma reverência muito grande a todas as professoras, a todas as servidoras que estiveram antes de mim no Instituto Federal de Brasília, especialmente no Campo São Sebastião, que foram plantando as sementinhas do que hoje a gente tem como um movimento bastante robusto, né, de pesquisadoras, de estudantes que estão aí discutindo esses assuntos. Não só pesquisadoras, mas pesquisadores também, não só estudantes meninas, mulheres, mas estudantes homens também. No ano passado, nós fizemos a primeira edição desse simpósio, então foi o primeiro simpósio de saberes do feminino, que trouxe uma dimensão muito mais relacionada com a poética, com a expressão, né, da arte, enfim. Nessa edição, a gente focalizou muito a questão da saúde, pensando justamente em que contexto a gente está, né? Então, quando a gente pauta o saber do feminino, a gente não está silenciando o saber do masculino, a gente está dizendo, olha, nós também produzimos, nós temos muito a contribuir, nós queremos e devemos ser ouvidas. Sem essa escuta atenta de todos nós, de todas nós, a gente fica com um horizonte muito, muito clareado, né? Muito fechado. Então, pensar aí nos saberes do feminino é pensar que mulheres, historicamente, não tiveram espaço para construir seus saberes. Os saberes do feminino, que são, por exemplo, o conhecimento das ervas, que a gente viu na primeira palestra de ontem, são saberes que, historicamente, são desvalorizados, né? Essa dimensão do que a Diarley traz aqui, desse olhar técnico sobre o orçamento, mas que olha não o orçamento, a conta tem que fechar, não é isso, não. Não é a conta que tem que fechar. É a cidadania que tem que estar garantida. E se esse orçamento não garante cidadania para todo mundo, ele não é um orçamento de fato. Ele é uma conta que está beneficiando
só às mazelas sociais. E esse olhar é uma tecnologia social, é uma tecnologia que nasce do feminino. Então, eu gostaria de agradecer imensamente às mulheres que estiveram presentes hoje. Opa, perdão, meus cachorrinhos estão latindo aqui. Às mulheres que estiveram presentes hoje aqui e também aos homens que puderam nos ouvir e aprender com a gente, que estão nessa caminhada com a gente. Para falar só de um ganho, quando a mulher ganha dignidade, quando a sua humanidade é valorizada, a humanidade de todos é valorizada. Então, o seu afeto, a sua sensibilidade enquanto homem, o seu direito de ser pai, de ter licença paternidade de 1 mês, vai ser assegurado por essa luta também. Então, essa luta é uma luta pela igualdade de acesso, tá bom? E é nessa dinâmica, nessa perspectiva, que nós, professoras e técnicas, servidoras do Instituto Federal e também estudantes que estamos nessa organização, pensamos esse evento, né? E todos os anos, se tudo der certo, se tivermos saúde, se o IFB continuar existindo, teremos esse espaço para reflexão, teremos esse espaço para escuta, teremos esse espaço para nos engrandecermos com todos esses conhecimentos que são ancestrais, que são de ponta, são tecnologias, tá? Tecnologias sociais. Bom, falei um pouquinho demais, mas era só para explicar o contexto desse evento e o motivo de eu ter trazido justamente esta deusa, esta mulher maravilhosa para vir conversar com a gente. É porque justamente eu sei de onde vem essa fala. Nós sabemos, nós sentimos. E ao ouvirmos, a gente se engrandece absurdamente e consegue enxergar coisas que muitas vezes a gente não via, até mesmo da nossa própria realidade, tá? Queria... Licença. Oi. Posso dizer? Claro! Oba, alguém... Não, é porque enquanto você falava, surgiu uma dúvida sobre o termo escurecimentos, que a Jarley fez muitos escurecimentos para nós, e seria legal se ela falasse por que ela escolheu usar o termo, e também é legal se você, Pilar, puder falar, colocar o linkzinho do canal para onde todas as gravações estão indo, porque tem uma galera que está chegando agora e não sabe onde estão as gravações das palestras anteriores. Obrigada. Beleza. Eu vou postar aqui o link do nosso canal do YouTube, que é o Laboratório de Tecnologia e Diversidade, e vou postar na sequência a presença, né, a lista de presença, que é um formuláriozinho. Vocês vão clicar nesse formulário, responder lá as questões, nome, tarará, e aí mandar de volta para a gente para poder ter o certificado dessa palestra e a presença para as matérias que seriam nesse horário, né? Que alguns aqui são do turno noturno, tá bom? Bom, Jarley Viana de Oliveira. Palavras finais. Sim. Então, a gente faz o exercício de tentar organizar a nossa fala e as palavras que a gente escolhe de um lugar que não valide e que não reproduza o racismo. Então, eu não vou falar, para ficar claro, ficou claro? Porque aí dá a ideia de que se ficou claro, é isso. O contrário de claro tá errado, é ruim. Então, a gente não usa, ficou nítido, ficou explícito. Aí, algumas pessoas, eu gostaria de esclarecer, a gente não, para enegrecer, e aí também tem essa proposta, não é só trocar a palavra. Quando eu digo, não sei se eu fui escura o suficiente, ou se eu enegreci o suficiente, eu estou trazendo uma outra forma de olhar e de discutir aquele assunto. Eu estou trazendo a minha escrevivência, eu estou trazendo outros corpos, outras narrativas. E aí, dentro disso, não é só da população negra. Acho importante escurecer isso aqui, e quando a gente diz de racismo, a gente não está falando somente das pessoas negras, a gente também está falando dos povos indígenas, que eles são muito afetados. Inclusive, o que a gente vivencia agora é racismo contra os povos indígenas. E os povos de comunidades tradicionais, enfim, ciganos. Então, é uma forma
da gente trazer essas presenças, essas memórias, e de apresentar essas outras linguagens. Ficou escuro, era isso que a gente estava trocando e dizendo. Quero agradecer de todo o meu coração, assim, o convite, e dizer para a Pilar que eu sou muito fã dela, muito fã mesmo. Vocês já viram ela cantando, né, gente? Vocês não viram, vocês têm que ver, por favor. E me encanta muito o coração mesmo, né? A maneira como a gente sente que é alguém que ama o que faz e que acredita na educação e que acredita nesse tecer de novos saberes e nessa disposição de construir, de provocar e de refletir. Mana, agradecer, saudar de todo o meu coração, assim, a sua caminhada, a sua dedicação, a sua vida profissional, cada escolha feita, assim, a sua família, seus filhos, seu companheiro, e agradecer a todas as mulheres que aqui, né, estão, aos homens também. A gente conta muito sempre com vocês, acredite. Tem muito amor aqui, muito respeito à história de vocês. Não é uma dualidade, muito pelo contrário, é uma proposta de comunidade mesmo, sabe? Comunidade, maneira, a mesma idade, no sentido de garantir, de ter acesso a lugares, a direitos, assim. Pedir, assim, que acolham essas palavras no melhor lugar que vocês conseguirem. Mas se tiver alguma questão também, podem falar comigo depois, podem pegar o contato com a Pilar, ou podem me procurar no Facebook, a gente está à disposição. Não se trata de partido, e não se trata de religião, e não se trata de sexo ou orientação, de gênero ou coisa do tipo. Se trata da vida humana. Se trata da vida humana, dessa experiência aqui dentro de um planeta e de como a gente se organiza para cuidar dele e para ser cuidado. Isso urge. Vocês são mais jovens do que eu. A gente está junto, são tempos difíceis. Vocês vão sentir muito mais essa situação, essa história da pandemia, essa crise que a gente está vivendo no mundo, porque a gente, inclusive, tem a herança aí do teto dos gastos que vai impactar muito, e isso vai fazer sentido. Vocês vão compreender do que a gente está falando. Mas só para dizer que a humanidade já passou por processos bem difíceis e que já achou normal a escravidão, já legitimou a escravidão, já achou normal a Inquisição, já achou normal um tanto de coisa e que conseguiu dar um passo. Então, vamos dar esse passo com relação ao machismo? Assim como a gente hoje olha e observa que a Inquisição foi um erro absurdo, que a escravidão foi um erro absurdo, que a gente olhe para o machismo e que entenda que é algo que precisa ruir, que precisa acabar, que o sexismo precisa acabar, que o machismo, o racismo precisa acabar. Decisão. A gente já tem todas as informações para ver que não é por aí que se caminha, que não é por aí que se vive. Saudar todas as mulheres que vieram antes de nós, e que construíram essa caminhada e que nos deram a oportunidade de ter esse espaço de troca. Saudar mesmo. E a mãe de todas as mulheres, que é a Mãe Terra, a Pachamama, a essa senhora que não desiste da gente e que segue nos nutrindo com muito amor e com muita esperança, assim, né? Saudar as pessoas que estão em situação de luto também, as pessoas que nasceram do lado de lá e as que estão chegando aqui. Então, é tempo da gente observar as lutas. Se a luta for pela vida de todos, vale a pena fortalecer. Vale a pena vibrar. É isso. Um beijo enorme para cada um de vocês e muito obrigada, Pilar, de coração. Bravo, bravíssima, brava. Muito bom. Pessoal, então, com essas palavras inspiradoras e esperançadoras, no sentido de não de esperar que algo aconteça, mas esperançar que algo aconteça, que tudo de bom aconteça, que a gente construa tudo, a gente encerra a nossa jornada de hoje. Amanhã teremos um cine-debate sobre o filme Além dos Seios, do Adriano Big. A palestra vai ser com ele, vai ser mediada pelo diretor do filme. E à noite teremos mais uma palestra que vai ser uma mesa com as professoras do secretariado, pensando justamente
esse lugar do mercado de trabalho, enfim, desse nosso núcleo, desse nosso eixo, que é o eixo de administração, negócios, que temos muito forte no nosso campus. Vou colocar aqui uma música para a gente ouvir, enquanto vocês vão se despedindo, vão se reconhecendo aí, e não esqueçam de responder aos formulários, tá bom? Essa palestra vai ficar gravada no nosso canal do YouTube. Vou dar uma de blogueirinha. Acessem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e sigam aí o nosso Laboratório de Tecnologia e Diversidade nas várias redes. Estamos em todas as redes. No Instagram é @redescobririfb, tá bom? Me explica, me ensina, me diz o que é feminina. Não é no cabelo, no dengo, no olhar. É ser menina por todo lugar. Então me ilumina, me diz como é que termina. Termina na hora de recomeçar. Dobra uma esquina no mesmo lugar. Costura o fio da vida só pra poder cortar. Depois se larga no mundo pra nunca mais voltar. Oh mãe, me explica, me ensina, me diz o que é feminina. Não é no cabelo, no dengo, no olhar. É ser menina por todo lugar. Então me ilumina, me diz como é que termina. Termina na hora de recomeçar. Dobra uma esquina no mesmo lugar. E esse mistério estará sempre lá. Feminina, menina no mesmo lugar. E esse mistério estará sempre lá. Feminina, menina no mesmo lugar. E esse mistério